Mas era impressionante, porque eu fechei o arquivo, larguei para lá, mas vira e mexe, eu vi que aquela desorganização que a cena me provocou não era uma coisa insignificante, não era uma coisa que eu pudesse desprezar. Existia ali alguma coisa que tinha realmente me afetado. E eu passei muitos anos, vivi a maternidade, tive 2 filhos, tive um segundo casamento. E num dado momento eu comecei a considerar, a sentir que eu precisava voltar para o livro. E aí eu voltei para o livro e em 8 meses eu escrevi o livro com uma força assim, muito visceral. O livro foi um jorro, assim, foram 8 meses escrevendo todos os dias. O leitor lê o livro na ordem que ele foi escrito, não foi uma arquitetura posterior, e é um livro escrito por uma pessoa que não tinha experiência com literatura. Então ele foi da ordem assim de um jorro mesmo, assim. Por isso que eu acho que ele foi sendo escrito nesses 14 anos. Né, assim, eu não tinha uma história pronta, eu sentava e era no fazer que a história foi sendo construída. Mas só uma curiosidade que eu não sei, antes desse começo desse texto, né, que até você conta aqui que originalmente você nem sabia se ia ser um romance, que podia ser um conto, ou um fragmento, ou qualquer coisa, você não tinha escrito, quer dizer, a parte do seu livro sobre a Turma da Mônica, você não tinha escrito nada de ficção antes, assim, nenhum conto, poesia, nada? Não. Uma vez eu fui assistir aquela peça A Máquina, espetáculo, eles levaram o espetáculo em Belo Horizonte, e eu fiquei tão arrebatada pelo espetáculo que eu saí e passei 4 dias e escrevi uma peça de teatro. É uma coisa que eu tenho guardada, que às vezes tenho vontade de revisitar, porque acho que eu teria que mexer no texto, eu teria que cuidar, assim. Eu não acho que ela esteja pronta hoje, né? Olhando em retrospecto, eu acho que tem muita coisa para cuidar, mas ela tem um humor muito forte e também uma denúncia, assim, enfim. Então eu tinha esse texto e muitas letras de música, mais nada. Impressionante, né? Eu estava falando da violência e agora você falou de denúncia, então eu queria entender um pouquinho melhor a questão da violência. Aparecem com destaque violências em especial contra a mulher, né, e contra crianças, né, seja um abandono, seja uma cena de uma agressão propriamente. Até que ponto esses temas eles são incluídos nos livros de alguma maneira mais militante para fazer uma denúncia, quer dizer, porque é um problema muito sério, né, no Brasil, a violência contra a mulher e também contra as crianças, ou até que ponto esses temas aparecem naturalmente para você como parte simplesmente de uma indignação? Quer dizer, eu queria entender se há uma ativista por trás disso, de tratar desses temas, se há um desejo de combater, de elucidar, ou se é um reflexo da sociedade? Olha, eu sempre fico muito feliz que os meus livros tenham se tornado ocasião de discutir as questões de violência de gênero, de sexualidade, de uma maneira geral, a questão do sagrado, da religiosidade, do profano, várias questões que eu acho que meus livros se tornaram ocasião de conversar, porque eu participo de muitos clubes de livro, participo de encontros e vejo que isso vem acontecendo. Mas eu nunca parto disso, assim, eu não parto de um tema ou de um desejo de fazer um recado social, um acerto de contas, ou
ou um ativismo. Eu parto sempre da história particular, singular, daquele acontecimento, com aquela pessoa. Não tenho intenção de fazer um manual de boas práticas. Eu tenho interesse em olhar para aquela história com todas as sombras, com todas as possibilidades, com todos os erros e acertos, com o que vem daquela história particular. Então, eu não tenho esse... Eu não funciono nesse lugar, nossa, quero escrever sobre violência de gênero. Eu nunca começo desse lugar. Eu começo de um acontecimento, olho para aquelas pessoas. Eu costumo dizer que eu acho que escrever é um corpo que se disponibiliza a escutar, né? Que fica disponível para ouvir. Então, eu olho para aquilo e falo, poxa, o que veio antes? Por que essa pessoa fez isso? Que é um espanto que eu vivo toda hora. Toda hora eu vejo uma situação de violência no mundo que a gente vive e eu sou tomada por essa pergunta. Gente, por que essa pessoa fez isso? Qual que é a história dessa pessoa? O que leva uma pessoa a chegar neste lugar? E isso sempre foi uma coisa minha, assim, isso sempre me abala muito, sabe? E aí eu parto desse lugar. Por que fez isso? Por que chegou aqui? E como é que continua depois? O que faz com isso? Então eu acho que a minha literatura vem muito disso, assim, de querer olhar para esse lugar que me apavora, me deixa tão abatida, assim. Por que a gente vê lugares onde já existiu amor e de repente virar um lugar de imensa violência, sabe? E como que as famílias são parte da construção desse mundo que a gente não está achando legal. E essa violência começa, o lugar primordial dela, o primeiro lugar onde ela se dá, são nas relações familiares. É ali que a gente vai tendo as nossas primeiras noções do que é legal, do que não é, de que mundo que a gente quer. Então, eu acho que a violência, ela vem porque nós estamos imersos nela, né? Então, não tem jeito da gente escapar dessas questões, né? Mas eu não parto de uma motivação temática. Nossa, o mundo está precisando que a gente resolva isso ou aquilo, vamos mandar um recado. Sabe, não é assim que funciona para mim.